Pessoal, tudo bem com todos? Acredito que sim. E a família, tudo bem? Acredito que todos estejam bem. Estamos aqui para iniciarmos mais um podcast, um Podcador. Pode ou não pode? Eu vou perguntar aqui para a nossa convidada de hoje, convidada especial, vou perguntar para ela, pode ou não pode? Já, já. E eu sou o Cadu Torres, me apresentando novamente a vocês. A gente vai trazer para você mais um tema super interessante. Então, fica conosco, acompanha o nosso podcast, que eu vou apresentar agora a nossa entrevistada. Hoje, eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga e terapeuta de casais, atuando na atualidade, principalmente nessas duas áreas, como psicóloga e como terapeuta de casais. Ela tem formação em economia, administração pública e psicologia. Especialista em recursos humanos, com mestrado em turismo, ela se dedica à psicologia clínica, focando em adolescentes, adultos e principalmente em casais. Sua abordagem interativa combina conhecimento acadêmico multidisciplinar com valores espirituais, promovendo relacionamentos saudáveis e resilientes. Eu estou falando da iluminada Luzenir Timbó, que veio hoje conversar com a gente a respeito de tema super importante, que é a terapia de casais, principalmente, tá certo? Então, seja bem-vinda, Luzenir Timbó, um prazer tê-la aqui em nosso Podcador. Muito obrigada, estou muito feliz aí com os elogios que você me fez, e eu agradeço muito o convite. É a primeira vez que eu estou fazendo um podcast na minha vida, mas para falar de um assunto que me empolga, um assunto que eu gosto demais, que é terapia de casal. Apesar de eu ser terapeuta, não só de casal e família, porque tem a terapia de casal e tem a terapia de família, de casal. Só quando a gente atende só os cônjuges, e de família quando a gente atende, além dos cônjuges, filhos, uma irmã, uma família que apresenta algum problema que eles sozinhos não estão conseguindo resolver. Aí a gente vai ajudá-los, né? Ali é muito interessante, a terapia de familiar também. E como também a terapia individual, né? Que tanto com uma pessoa individual, como pode ser um adolescente, pode ser uma pessoa de idade. Eu tenho um cliente de 86 anos, tenho um cliente de 90 anos, que eu adoro atender gente de idade, eu gosto muito. Então, é um assunto que me empolga muito, é um assunto que eu gosto de conversar. Eu fico... É um trabalho que eu faço com muito... Apesar de eu ser uma pessoa aposentada, trabalhei no Banco do Nordeste durante 33 anos. Eu vou justamente, antes da senhora entrar nesse assunto, é justamente uma pergunta. Quem é a Luzenir Timbó? Quem é? Ela é casada? Tem quantos filhos? Tem quantos netos? Que atividades você realiza hoje? Seja fisicamente, com exercícios, religiosamente... profissionalmente. Quem é a Luzenir Timbó para os nossos telespectadores conhecerem melhor? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito determinada. Eu sou de uma família... Meus pais moravam em Hidrolândia, uma família maravilhosa, uma família que eu me orgulho muito de pertencer a essa família. E que nós éramos, né, 9 irmãos. Meus pais eram agricultores, minha mãe era dona de casa, a dona Abigail, o seu Francisco Cipaúba. E eu sempre fui uma pessoa muito determinada, eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa. Eu me lembro que eu era muito competitiva assim, no colégio, em que sentido? Eu queria sempre tirar o primeiro lugar, e eu conseguia, estudando assim à luz de lamparina lá no interior, na época. Hoje eu tenho 72 anos, me considero assim como pessoa de 25, mais ou menos, minha idade. Sou casada há 48 anos com Júlio Torres, assim foi um presente que Deus me deu, da família Torres, aí tio do Cadu. E tenho 3 filhos. Assim, um dos maiores presentes da minha vida foram esses filhos, e tenho 4 netas. Esses filhos, assim... Não sei não, nem sei descrever, é indescritível. O amor que a gente... Só quem é pai, quem é mãe, sabe que amor grandioso é esse, né? Aí eu trabalhei no Banco do Nordeste durante 33 anos, fui gerente nessa área nessa parte de treinamentos, eu trabalhava na área com advogados. A única advogada que tinha lá, eu era a única que não era advogada na chefia.
mas que com o tempo as pessoas sempre diziam, Luzeni, tu tem muita habilidade para lidar com as pessoas, não sei o quê. Tu devia ser a psicóloga. Eu digo, opa. Na verdade, eu queria ser psicóloga, mas na época eu não tinha condição. Há uns anos atrás só existia psicologia durante o dia, à noite não. E como eu precisava de dinheiro, precisava trabalhar, então pronto, eu fui deixando o dia. Eu sempre pensando, não, no dia que eu estiver perto de me aposentar, se tiver psicologia à noite, lá vou eu. Trabalhava 8 horas, viajava muito, apesar de com esses filhos, fui fazendo esse equilíbrio entre trabalho e família. E aí, quando eu estava perto de me aposentar, comecei a estudar, fazer o curso de psicologia, já tinha à noite, eu fiz lá no Unifor, e eu me realizei muito com esse curso. Inclusive, cheguei a ser, na época era área de humanas, hoje em dia é área de saúde, psicologia, há algum tempo atrás, há uns 5 anos atrás, passou para a área de saúde, mas eu consegui ser a primeira aluna do curso, não só de psicologia, mas de toda a área. Mas, ressalto, com a minha maturidade, o fato de eu ter já 2 faculdades, um mestrado e uma especialização, isso me ajudou muito. É diferente uma pessoa de idade já fazendo faculdade com uma pessoa que está entrando. Idade física, né? Exatamente. Aí foi muito gratificante para mim. Eu, no dia da formatura, eu sabia que eu fui a melhor aluna da área, não só da psicologia, como da área. E assim, eu estudo muito ainda, né? Apesar de ser formada há muito tempo. Por exemplo, a terapia de casal é uma coisa que você na faculdade só falam sobre, mas se você sair da faculdade e for atender casal, é vergonhoso. Eu, pelo menos, tive umas decepções comigo mesma na época de, poxa, eu atendi, fazia coisas que não era para fazer. Aí fui fazer um curso de terapia de casal específico, para eu saber, para eu poder atender casal e me sentir realizada, não passar vergonha. Então, é muito importante você fazer o curso de psicologia e fazer o curso de terapia de casal, para poder dar conta. Excelente. E com relação à sua trajetória acadêmica e profissional, como você falou, como você faz para se tornar referência nessa área de terapia de casais? Você falou que fez o curso de psicologia e depois o curso de terapia de casais. Aí como é que você se achou? Aqui é o meu local, é terapia com casais. Como é que foi essa situação, desse encontro nessa temática? Olha, a terapia de casal, na verdade, é mais uma vertente do atendimento, né? Eu achei importante. Eu, com uma experiência de casada, e o que a gente aprende muito é o tempo, é a vida, é o cotidiano que vai nos ensinando, que vai nos tornando pessoas mais sábias nas decisões, né? Então, eu como terapeuta, eu acho muito importante, assim, ser casada e fazer a terapia de casal, porque eu vejo as questões que surgem no decorrer do casamento da gente, porque o casamento, ele é cheio de pequenos acordos para poder dar certo. A gente, todo dia, a Luzeni de hoje não será a Luzeni de amanhã. Todo dia a gente muda um pouco, né? E a gente vê que as mudanças nos relacionamentos, porque tem as fases do namoro, que é essa fase da conquista, quando você, na verdade, você faz tudo de bom pelo outro, tudo é maravilhoso, não enxerga, às vezes tem os defeitos, mas você não enxerga. Aí depois, com a convivência, que a gente só sabe e conhece o outro quando a gente convive, é no dia a dia que você vai conhecendo o outro. A gente vai vendo as mudanças que tem, né? E, na verdade, um casamento ele só perdura se você tiver sabedoria, se você tiver tolerância. Eu não acredito em casamento perfeito, não existe, para mim não existe, perfeito só Deus. O casamento, ele é cheio de mudanças, e se você não souber conduzir no dia a dia, se você não tiver tolerância, se você não tiver paciência, você não fica casado. Às vezes eu fazia um curso lá, eu dava uma terapia em grupo lá para Peter Pan, às vezes, com aquelas mulheres, aí elas muito sofridas com os filhos que iam tomar quimioterapia, e era uma roda, assim, por exemplo, das 20 mulheres, e elas falavam sobre a terapia em grupo, né? Elas falavam, cada uma falando sobre as suas dificuldades, suas tristezas do dia a dia, as questões com o filho doente, com câncer, né? Tudo isso já maltrata muito. E ela dizia, o tanto de casada, muitas separadas.
Aí ela dizia, me perguntava na época, quantos anos você tem de casada? Ela me perguntava, eu dizia, na época, tenho 20 anos. Ela, 20 anos? Casada há 20 anos? Pelo amor de Deus, o que é que a senhora faz para ser casada há 20 anos? Eu digo, eu sou tolerante, eu tenho paciência, né? É tudo isso, não existe perfeição. A gente tem que ter, se você não tiver essas duas coisas juntas, tolerância e paciência, você achar que diante de uma dificuldade, você vai logo pensando em se separar, aí não fica casado muito tempo, não. Não? Entendi. E com relação à sua estrutura familiar, você falou que é casada há 48 anos. Como a sua estrutura familiar pode influenciar positivamente no processo terapêutico dos casais que você atende? E uma outra pergunta, o nascimento de filhos, né, o casal que passa a ter filhos, esse nascimento tem relevância no tipo de tratamento? Olha, os filhos, para mim, meus filhos são, como eu já falei, são presentes de Deus. Mas também eles foram me dados assim, com um desafio. Primeiro, meus 2 filhos homens, eu tenho 2 homens e uma mulher. Os meus 2 filhos homens hemofílicos. Então, na época que eu descobri que eles eram hemofílicos, porque não sei se vocês sabem, é uma doença hereditária e que só a mulher transmite, que é uma doença de homem. Mulher não tem hemofilia, ela passa para os filhos homens, né? Então, para mim, que eu não conhecia, foi assim um desafio muito grande, e isso, o que me sustentou, o que me deu resignação, o que me deu aceitação foi a minha fé. Porque a fé, para mim, é um dom que ajuda a gente nas horas de dificuldades, ajuda na aceitação, ajuda a gente saber que aquilo ali você pode, se veio para você, você vai conseguir levar. É como se fosse assim, vamos dizer assim, dizer pesado, assim, como se fosse uma cruz que você leva, e é uma cruz que é um presente de Deus, certo? Porque para mim, eu aprendi tanto a conviver com a situação, que para mim, hoje não, há muito tempo isso não existisse. Convive naturalmente, eles não têm problema, eles aceitaram tudinho, cada qual vivendo sua vida, tudinho, e eu aqui na minha, aceitando numa boa, e não me maldizendo, e não achando que foi infeliz por ter esses filhos, que na minha família, para eu ser portadora de hemofilia, é preciso que minha mãe tenha tido, né? Minha mãe passou para mim. E eu tenho várias, na minha família, minhas irmãs só têm homens, nenhum hemofílico. Elas poderiam, a possibilidade de ser 50%. Os meus 2, todos 2. Quer dizer, então, são as coisas que você tem a aceitação e que a fé, ela promove isso na gente, essa aceitação. Então, essa sua experiência na família, né, dos filhos, que teve que superar através da fé, lhe ajuda bastante no tratamento dos casais também que têm filhos, e essa sua estrutura familiar lhe ajuda com relação aos outros casais que você atende. Sem dúvida, eu atendo os casais, eu já tenho minha experiência, eu sei, eu já crio um vínculo, tenho a facilidade de criar um vínculo com eles, certo? São coisas que você faz no dia a dia que se estende também na terapia, certo? E, na verdade, numa terapia de casal, a gente aprende muito. Aprende muito, porque muitas vezes o casal está falando coisas que são suas. Eu digo, olha só, e às vezes eles dão sugestões de melhoria que eu também posso acolher essa sugestão para mim. Está também aprendendo. Estou aprendendo. É como fosse assim, aquele lema da Unifor, ensinando e aprendendo. É isso que a terapia de casal faz para a gente, sabe? E, na verdade, a terapia de casal, você não trabalha o cônjuge A e B, não. Como é feito na individual. A gente trabalha a relação. O foco da terapia de casal é a relação. Vou trabalhar a relação do casal, é a relação que está adoecida, certo? Não é o A ou B, certo? Então, é interessante, porque é um lugar, a terapia de casal é um lugar, como é que se diz? De acolhimento, é um lugar como se ela estivesse falando de um padre. É uma terapia difícil, não tenham dúvida. Por quê? Porque ali eles vão dar uma terceira com a pessoa ali, está escutando os seus problemas, as coisas chatas que acontecem na relação. É só coisa chata. Aí ela está dizendo assim, não é fácil, eu entendo que não é fácil. É tanto que antes de eu atender um casal, eu faço todo um trabalho de psicoeducação.
Em que sentido? Eu digo, olha, eu vou estar aqui. Eu digo para eles o que é o que eles não devem esperar de mim. Eu digo para eles, para um e outro, que o que vocês vão dizer aqui, eu vou ter que fazer, porque é uma terapia de perguntas, pode-se dizer. É uma terapia de perguntas, questionamentos. de questionamento para eles refletirem sobre a situação deles. Porque, então, e muitas vezes eles vão ter que falar coisas, tem que falar, porque é ali onde é feita uma digestão emocional, certo, do casal. Eles vão falar das dificuldades, dos sofrimentos, o que é que gera os problemas nessa relação. Eu vou ajudá-los a entender um e outro, assim, eles vão falar sobre eles, e às vezes eles vão ter que falar, olha, porque tem umas dinâmicas que você diz, vai confrontar um e outro, no que sentido? Por exemplo, uma dinâmica que diz, você se considera uma pessoa amorosa? A pessoa vai falar só de si, a dinâmica são 18 perguntas. A pessoa diz, você é amorosa com relação, você considera que você é amorosa com relação ao seu esposo? A pessoa às vezes coloca, eu sou. E ele também coloca. Aí depois eu vou dizer, olha, fulano está dizendo que ela é amorosa com relação a você. Você se considera que ela é amorosa? A pessoa diz, de jeito nenhum. Ele não é amorosa de jeito nenhum, ela é muito grosseira. Ele está dizendo na frente dela. A visão do outro. A visão do outro. Aí ela, por que eu não sou amorosa? Às vezes eu faço um trabalho assim, eu digo, olha, muitas vezes vocês vão chegar aqui na terapia e vão sair pior do que como vocês chegaram. Porque vão discutindo para casa, vão no carro discutindo eu digo, olha, cuidado. A pessoa falou porque eu perguntei, porque é importante, porque vocês não estão aqui para chegar, para melhorar o relacionamento. Então, as feridas emocionais, elas só são curadas quando elas são mexidas. Quando elas estão lá quietinhas, não está falando nada, mas o que é uma ferida emocional? É tudo aquilo que você não gosta do outro, mas não diz, está parada, está ali. Está indigesto, o negócio está indigesto. Aí à medida que vai passando, vai formando um bolo. Esse bolo de ressentimento, de raiva, de tudo. E não volta para fora. No dia que coloca para fora, aí não tem filtro. Coloca de uma forma que agride muito o outro. Então, se cada vez que a pessoa se sente ofendida, se sente desvalorizada, se sente desamada, se ela disser para o outro, o que acontece? Vão resolvendo a questão e vão virar na página. Cada dia é uma coisa diferente. Cada assunto que for surgindo, a pessoa vai falando como? Porque assim, na terapia de casal, que a gente observa que o ponto forte que faz com que a relação vá se deteriorando, vá danificando, é a questão da comunicação. Comunicação tem um peso fortíssimo. Por isso que na terapia de casal, a gente tem, um local que funciona fazendo com que cada um se reconheça. Eles vão ter a oportunidade. Tem uma pergunta sobre isso. Então diga. Tem uma pergunta sobre isso mais à frente. Eu lhe pergunto, Luzenir Timbó, como saber a hora certa de fazer a terapia de casais? Como funciona essa terapia? E, mais uma, qual o compromisso do terapeuta de casais ao assumir os pacientes? Pois como ela funciona, eu já até falei um pouco, ela funciona com um lugar onde cada um vai expor as suas questões, as suas dificuldades, o seu sofrimento, ele se sentir acolhido, ele se sentir certo de que aquilo ali vai ficar entre aquelas 4 paredes, não vai extrapolar, porque jamais o terapeuta poderá comentar assunto de uma terapia com qualquer outra pessoa, de jeito nenhum, né? Então, você pergunta qual foi a outra pergunta? E qual o momento os casais devem procurar a terapia? O momento, eu sugiro que o momento é quando você para refletir e faz as seguintes perguntas. Eu estou feliz nesse relacionamento? Aí você procura. A outra coisa, o que eu sinto por essa pessoa hoje? Como é que você diz? O que eu sinto? O sentimento que eu tenho por essa pessoa me faz bem? Certo? Outra coisa, eu realmente quero estar nesse relacionamento? Essas perguntas aí vão lhe direcionando para saber
Se for a resposta, se a resposta for de forma negativa para cada uma dessas questões, você, epa, o negócio não está legal, não. Eu estou feliz com a comunicação, minha comunicação com meu esposo, eu estou feliz com o tratamento que ele me dá. E às vezes há uma tendência do humano querer sempre botar a culpa no outro. Eu não estou feliz. Por exemplo, a senhora chegou lá e disse, olha, eu vim aqui porque minha relação está uma droga e eu quero me separar desse homem, não quero mais continuar com ele de jeito nenhum, quero que a senhora me ajude a decidir. Decidir não posso lhe ajudar a decidir. Aí teve a terapia, teve a conversa, um primeiro dia, né? Estou falando sobre a vida dela, sobre a família e tudo, que é preenchendo lá uma ficha sobre a vida dela, né? E quando foi no final, eu falei, olha, você vai levar para casa esse dever, eu queria que você colocasse nesse papel, no papel, de um lado e outro, os pontos fortes desse homem, as virtudes desse homem e os defeitos. Aí você soma e vê o que é que pesa, se vale a pena você separar, porque às vezes a pessoa pensa em se separar e são questões delas que ela não enxerga, só enxerga o do outro. Aí depois ela voltou na processão, pois não é, doutora, que eu vi aqui que meu marido tem tanta coisa boa e eu não enxergava, agora eu parei para refletir. Então vamos continuar aqui. Eu vi que eu que tenho que mudar muita coisa. Olha, você tá vendo? Refletiu. Às vezes a gente tem que mudar. A gente faz as coisas de uma forma automática e não percebe que o seu comportamento influencia muito o outro a ser como ele é. É verdade. Então, inclusive, é uma conversa que muitas vezes eu tenho com a minha esposa. Eu digo, olha, Dera, eu hoje consigo olhar mais para mim. Primeiro para eu ver como eu estou agindo, para depois eu poder olhar as outras pessoas. Inclusive está na Bíblia isso, né? Tem uma passagem bíblica que diz como é que você quer tirar o cisco no olho do outro se você não está enxergando a trave que tem no seu olho, né? Então a gente tem que ter essa humildade. Pois é, na terapia de casal, esses feedbacks que são importantíssimos. Porque se você não conversa, a questão da comunicação, a comunicação quando é eficiente, a gente vê, né, os problemas são os mínimos, quando ela funciona de uma forma correta. Comunicação, né? Super importante. Maravilha. E quais são os principais desafios que você identifica ao trabalhar com casais e como esses desafios podem ser abordados na terapia? Quais são os desafios maiores que você observa nos acompanhamentos dos casais? Assim, as questões que são mais trazidas para uma terapia de casal é o problema da comunicação, que é falha, é o problema do ciúme, é o problema da dependência emocional que um tem do outro, que o outro quer controlar muito o outro, a questão do ciúme, da insegurança, o ciúme é uma insegurança que a pessoa tem, né? A questão das traições, né? As pessoas veem às vezes as traições como algo que, vixe, é o fim do mundo. E às vezes você pode até perguntar, pode um casal trair ele amando? Eu vou deixar para você essa pergunta, viu? Tá bom. Tá certo. Pois é, então são essas questões assim, mais comuns na terapia de casal. A pessoa, são as críticas, as pessoas são muito críticas, às vezes um com o outro, e as críticas elas são os muros das relações, um dos muros das relações, as críticas constantes. Quando você critica uma vez na vida, tudo bem. Mas quando você tem aquela mania de criticar, tem aquele padrão de viver criticando, aí complica a relação. Cansa, né? Cansa. É assim, e a terapia de casal, às vezes, muitas vezes eu quero deixar claro aqui que a gente pensa que terapia de casal é só para um casal que é casado. Não. Terapia de casal é as pessoas que namoram, que têm conflitos. É bom fazer uma terapia de casal, para já chegar no casamento já livre, já entendido. Porque, assim, eu acho que um dos grandes objetivos da terapia, de qualquer tipo de terapia, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, porque quando a pessoa se conhece, ela toma decisões mais acertadas, ela toma como é que se diz, ela não se milindra com tudo que a pessoa fala sobre, não se incomoda com o que o outro pensa a seu respeito, porque ela sabe, ela se conhece, e não interessa se a pessoa tem uma posição negativa sobre ela. Eu me conheço, tanto isso aí que você está falando,
é a sua visão, não tem controle sobre o outro de forma alguma, mas eu sei que eu não sou essa pessoa. Então, você tem uma vida mais saudável, sabe? Então, se cada um se conhece bem, porque você só muda quando está no consciente. E assim, o que eu não falei até agora, é assim, a questão do remédio da terapia de casal, assim como existe um remédio quando a gente está com dor de garganta, tomando antibiótico, na terapia de casal, o remédio é mudança de comportamento. Se você não mudar o comportamento, e nada, a terapia, e nada é a mesma coisa, não serve para nada. Porque você está ali, por quê? Porque você tem um ou outro em comportamento que desagrada o outro. Sim. Tá? Por isso, se você não mudar, já chegou o casal assim, na terceira sessão, doutora, não adianta, até agora não adiantou, não estou vendo, não adiantou nada essa terapia. Eu digo, com base em que você está dizendo, o que é que você mudou? A pessoa fica, não sabe, não mudou nada. Olha, enquanto você não mudar, não tem melhora de terapia, não. Porque você não está tomando um remédio. O remédio é mudança de comportamento. Você não está do mesmo jeito, você está do mesmo jeito, está agindo da mesma forma. O que é que você esperaria que melhorasse? Só vindo aqui... E mudar de hábitos exige muito esforço, né? Determinação, porque, olha, quem vai para a terapia de casal tem que ter o compromisso com a mudança. Porque se não tiver, não adianta. Pode ficar em casa, não vai gastar seu dinheirinho não lá, fica com ele lá. Entendi. Não adianta. E uma situação interessante sobre expectativas. Gerar expectativas com o cônjuge, enfim, o marido com a esposa com o marido. Essa geração de expectativas pode ser prejudicial para o casal, para o relacionamento, porque acredito que você já deve ter atendido pessoas assim, que ele me disse uma coisa, que ia fazer isso, mas não fez, gerou expectativa e às vezes frustra, né? Então, qual a sua experiência nesse sentido, nesse tema? Pois é muito interessante essa pergunta, porque geralmente essa geração de expectativa que a gente tem com relação, que a gente costuma ter com relação ao outro, isso é um ponto muito forte também nas crises dos casais. Por quê? Porque muitas vezes você não fala e espera que o outro adivinhe que você está querendo aquilo. E se você não fala, você corre o risco grande de ser frustrada. Inclusive, eu uma vez participei de um congresso no Rio, e que era sobre terapia de casais, e a senhora que estava fazendo lá a palestra, uma senhora de 70 anos, ela falando sobre a pesquisa que ela tinha feito no pós-doc dela nos Estados Unidos, e ela citou exatamente isso, que ela, na pesquisa dela, a conclusão que ela tirou foi que a questão de gerar expectativa é uma fonte de discórdia na relação. Pode ser. Por quê? Aí ela citou um caso. Até ela citou um exemplo. Ela disse, olha, uma pessoa ia fazer 50 anos, um casal ia fazer 50 anos de cada bolsa de ouro, e a mulher estava doida para ganhar um anel dele, aí levou, eu vou dar uma dica. Aí foi para um shopping à noite, aí passou na frente do relojaria e falou, olha que anel lindo, na vitrine, ela já conhecia o anel. Aí ele, bonito. Ela achou que ele tinha entendido o pedido e ficou esperando. 2 dias depois, foram depois, não teve nada de anel. E ela ficou louca de raiva. Aí depois ela disse, olha, se ela tivesse dito, fulano, eu tô doida para ganhar um anel. Eita aqui. Se ela tivesse dito, que para ela talvez fosse muito importante, que fosse a surpresa, né? Mas às vezes você tem surpresas desagradáveis quando você gera expectativa. Quando você não fala, quando você espera que o outro adivinhe. É um perigo isso. É muito perigoso. Ok. E uma pergunta até de cunho familiar. Pode um psicólogo, psicóloga, atender pessoas da família? É possível? Olha, é tranquilo? Não existe lei proibindo que o psicólogo atenda pessoas da família. Contudo, tem por questão de ética, porque você corre o perigo de acessar o processo, porque a terapia é um processo, né? Você não vai lá um dia e tudo. Não seja, o resultado não seja esperado, ser o que você espera. Porque na psicologia tem como é que se pode dizer? Tem a questão, um princípio que é básico, que é o da imparcialidade. Não só com casais,
um psicólogo, ele não pode estar dando palpite, pode estar dizendo, faça isso, não pode estar dizendo o que ele acha de qualquer área de política. Não, ele não é para dizer isso de jeito nenhum. Então, ele diz que a psicologia ela é mais efetiva quando você tem um olhar estrangeiro do outro, né? Não tem um olhar aí familiar, como você já conhece as pessoas tudinho, muitas vezes o próprio casal se inibe, porque o casal, o individual, de falar coisas para mim, porque eu sou da família. Aí tem aquela, Maria, eu estou divulgando algo que é meio particular, meio que é como se fosse um segredo. Então, é melhor que seja uma pessoa que não seja da família. Tem essa questão dessa imparcialidade que se deve levar em conta, sabe? Não existe lei proibida, não tem, não. Ok. E você percebe, na sua percepção, nos atendimentos que você faz, você percebe que aqueles casais que estão caminhando mais na fé, com participação em movimentos religiosos, como o Encontro de Casais com Cristo, o Amare, que são movimentos aqui em Fortaleza, você percebe que esses casais que têm mais fé, têm mais religiosidade, eles têm um tratamento mais efetivo, melhoras mais rápidas ou não? Não tem influência na questão da fé dos casais? Olha, a fé ela tem uma influência muito grande, que eu acho que ela tem, não só em casais, como no individual. Por quê? Porque a pessoa, quando tem fé, ela é uma pessoa mais flexível, ela é uma pessoa que tem melhor aceitação, ela se torna uma pessoa mais tolerante, ela tem resiliência, ela diante de um problema, de um desafio grande, ela, mas o negócio é agora, mas isso aqui não vai ser para sempre, isso passa. Então, tudo isso ajuda muito na terapia, né? A fé, ela tem um peso fortíssimo na vida da gente em todos os sentidos assim, de melhoria. É muito importante você ter fé para você não se desesperar diante de algo que lhe parece grave. A resiliência tem um peso muito forte na vida de qualquer pessoa. Você é uma pessoa resiliente, uma pessoa que acredita que aquilo ali vai mudar, que aquilo ali tem pensamentos otimistas. Ele leva você a ter pensamentos otimistas de situações difíceis, né, que você pode, como eu, assim, pelo fato de meus filhos serem hemofílicos, graças a Deus, a fé para mim foi fundamental para eu superar qualquer pensamentos disfuncionais. O que é um pensamento disfuncional? É um pensamento que você tem, que não tem evidência. Por exemplo, eu pensava, ai meu Deus, meus filhos, será que eles vão morrer com 15 anos? Aí, olha, é disfuncional. Com base em quê? Eu estava com cor da cabeça, né? Porque os pensamentos, todo comportamento advém de um pensamento, não tenha dúvida. Se o pensamento, você pensa, que você não tem controle sobre o pensamento, você pensa, você sente, se o pensamento for bom, ótimo. Se for ruim, aí dá um sentimento de tristeza, de angústia e tudo. Aí tem um comportamento. Comportamento, no caso, é você se isolar, é você chorar, é você gritar, é você se desesperar. Então, né, pensamento, sentimento e comportamento. Entendi. E aqui, ó, é o livro produzido por ela, Luísa Luzenir Timbó Martins, e o livro lançado recentemente aqui pela Academia da Realidade Fractal, Gotas de Reflexão, que ela diz que é uma bíblia para os casais. E aí, eu peço a você, Luzenir Timbó, que falem a respeito do livro, como foi essa inspiração e por que esse livro é uma bíblia para os casais. Está aqui à disposição. Vocês podem dizer também como é que faz para adquirir vou dizer. Seu livro. Olha, esse livro, para mim, é minha obra-prima. Meu primeiro livro escrito, para mim, é minha obra-prima. Por quê? Assim, inspirada nos relatos de casais, no dia a dia que eu atendo, eu fui vendo que eu digo, opa, esse problema aí, durante a sessão me trazia um problema. Eu digo, opa, vou estudar sobre como a melhor maneira, que os estudiosos de comportamento, o que é que eles falam sobre esse assunto. Aí eu ia estudar e via o que é que eles sugeriam e tudo, e aí eu ia escrevendo. Mas também porque eu estava fazendo um curso de coach palestrante, e também era um dever de casa da Márcia Luz, que era
ela é facilitadora do curso, que ela dizia, olha, escreva sobre o assunto. Toda semana era um dever de cada, toda semana tinha que escrever sobre o assunto. Fui escrevendo. Aí, de repente, quando eu já tinha 94, ia mandando. Ela dizia, aí ela falou para mim, olha, Zenilva, seu livro está pronto. O livro? Ela disse, isso é um livro que você não pode deixar de publicar esse livro de jeito nenhum, porque está maravilhoso. Eu escrevi um livro assim. Mas aí depois eu vi que, na verdade, é um livro que o objetivo dele é você que está lendo com a sua esposa, é identificar tipos de comportamento que destrói qualquer relacionamento, certo? E também inspira o uso de práticas, que está até escrito aqui, que transformam esse comportamento e facilitam a vida conjugal, você tem uma vida conjugal mais harmoniosa, mais feliz, certo? Então, é um livro que tem 94 pequenos capítulos, cada capítulo é um assuntozinho diferente. Você não é uma leitura linear, você lê o primeiro capítulo, pode ir lá para o meio, vai pelo índice, você vai ver, eu vou estudar sobre isso, eu vou ver sobre isso. É uma páginazinha e meia, coisa simples, que foi um dos elogios que eu recebi desse livro, foi o fato dos capítulos ser mini capítulos, você não precisa... Facilita a leitura. Muito. E cada capítulo você tenta se inserir no capítulo. Aqui, por exemplo, no primeiro capítulo fala sobre você constrói mais pontes ou muros no dia a dia do seu relacionamento. Aí você vai ver o que são muros e o que são pontes. É uma analogia. As pontes são coisas que unem. O que é tudo de bom que você fizer no seu relacionamento, você está construindo pontes. Tudo de ruim, você está construindo muros. Os muros separam, afastam, isolam, né? Então, assim, coisa dessa natureza. Então, cada capítulo fala sobre a privacidade, da relação. É bom ou ruim o casamento? É sempre uma pergunta. É bom você fazer uma reflexão, certo? Então, eu acho assim, eu digo, não, esse livro aqui é assim uma bíblia do comportamento. Tu bote ali ao lado da sua cabeceira, de vez em quando você lê, relê. Inclusive, eu estou lendo, viu, com a minha esposa. Aí tem um Podcadu aqui, que é o nosso podcast. Aí a minha esposa agora diz assim, aí vai ter hoje o Pod Luzeni. Pois é. Vai ter. Aí eu vou lá e leio aqui, ela fica ouvindo. E eu tenho recebido tanto elogio desse livro que tem me feito tão feliz que eu me sinto recompensada por ter escrito. Porque eu sempre gostei de escrever. Sempre. Eu trabalhava no banco, eu escrevia, mas era não sobre relacionamento, era sobre estudo de propostas, se o cliente merecia aquele empréstimo ou não, se ele tinha condição. E aí é outra coisa, né? Mas é isso. Vale a pena adquirir esse livro, ele custa apenas R$60. E eu já tenho o meu. O preço, esse aqui é o meu. Pois é, então vale a pena você. Eu tenho recebido, a pessoa às vezes vai para um aniversário de um amigo, casada, leva o livro. É a criatura. Olha, Luzeni, a criatura. A fulana disse que o meu livro, o melhor presente que ela recebeu foi meu livro. É porque é uma porra diferente que fica, né? É verdade. E faz a gente refletir. E uma pergunta que eu quero entender, e acredito que muitos que nos assistem querem também. Qual é a diferença entre o terapeuta e a psicóloga? A diferença entre terapeuta e psicólogo? É interessante. Assim, um psicólogo é um terapeuta, mas nem todo terapeuta é um psicólogo. Então, terapeuta, existe aqui no Brasil uns 29 tipos de terapeuta. Quem faz flexoterapia, que faz estudo dos pontos nos pés, é um terapeuta. Pessoa que faz... Diz outro nome de terapeuta. Ocupacional, né? Terapeuta ocupacional. Assim, agora, o psicólogo é terapeuta, mas só quem é psicólogo é quem faz o curso de graduação em psicologia. E o terapeuta pode não fazer psicologia de jeito nenhum. O terapeuta não fez psicologia, não é psicólogo. Aí o psicólogo é um terapeuta. E pode ser um terapeuta e é também terapeuta. Mas a diferença é essa. E com relação à terapia de casais, esse tema é muito interessante. É comum de um cônjuge ter admiração do outro, mas se sentir sozinho na relação. Como tem isso? Às vezes as pessoas vivem bem, assim, bem, entre aspas, né? É bem acolhido, mas se sente só. Quando é que a pessoa, no casamento, às vezes tem pessoas que moram sobre o mesmo teto, mas
dormem na cama, mas se sentem sozinhos. Por quê? Porque é a falta de comunicação, a falta de atenção. Uma vez uma cliente falou assim para mim: doutora, olha, eu me sinto, Ave Maria, eu estou casada, mas eu me sinto assim como fosse uma casada do marido vivo, ou morto, não, o marido vivo, mas não existe isso. Por quê? É porque ele chega em casa, eu sou vista como uma cadeira. Olha a comparação que ela fez, como é triste. Você uma cadeira, ele passa por mim, mas ele não me fala sobre o dia a dia. Dá um beijinho. Ele não me dá um afago. Olha, porque isso aí, esse carinho, essa atenção, é muito importante para nutrir a relação. Porque às vezes são coisas que não demandam dinheiro, é só mesmo atitude. Né? Você dá um telefonema assim: como é que está seu dia de trabalho? Uma coisa tão simples, mas que é uma coisa que tem um peso. As pessoas se sentem, às vezes, acham que não precisa mais, porque casou não precisa. Aí é que precisa. Quando casa é que precisa, porque não tem mais aquela coisa, aquela paixão. Que a paixão, segundo os estudiosos, não passa de 2 anos. Acaba 2 anos, passa. Agora, o que sustenta é o amor mesmo, né? O que sustenta é a manutenção. Numa parede, se você não pinta, ela vai ficando toda feinha, tudinho. E a relação precisa de manutenção. Muito. Verdade. Cada dia que passa, ela precisa de manutenção. A pessoa se sentir valorizada, a pessoa se sentir querida. E assim, um grande conflito nos casais também, que eu acho, é as pessoas não saberem... É quase tudo comunicação. Por exemplo, quando não gosta de algo do outro, ao invés de dizer... a maneira certa de dizer, de você ter sucesso no seu feedback, na sua fala com o outro, é você dizer, por exemplo, você espera, você chega atrasado, você marca com a Débora e se atrasa, e é frequente você fazer isso. E a Débora fica danada de raiva. Quando você chegar em casa, ela diz: Ave Maria, mas você é muito tratante, você faz isso comigo todo dia, não me... Se ela dissesse: Cadu, quando você marca um horário comigo e não chega no horário, eu me sinto desprestigiada, eu me sinto desamada, eu sinto que você não está tendo cuidado comigo. Ela não está dizendo nada com você, ela está falando dos sentimentos dela quando você faz algo que desagrada. Porque isso tem a facilidade, segundo os estudiosos, a probabilidade que você mude em função da forma da comunicação assertiva dela é grande. Agora, se elas fazem com o outro, joga os cachorros em cima de você, a raiva é grande, e para retornar para ela essa raiva é muito fácil. Então, é tudo a forma como você diz. Você pode dizer tudo. E assim, os feedbacks, eles são de uma importância grandiosa para você melhorar a sua relação, desde que você saiba dar o feedback. É escolher o horário de você ter bom senso para saber que tem momentos que você não pode estar falando aquele assunto porque você mesma não tem condição de filtrar, de botar um filtro no coração. Porque se os casais colocassem esse filtro no coração, olha, porque as palavras, ela tem um poder muito forte para todos os sentidos, de ferir, né, de agradar. Mas se você não tem esse feeling, vamos dizer assim, de dizer: não, agora não é hora de eu falar isso não, vou esperar aqui um pouco. Os feedbacks devem ser dados o mais próximo possível do fato. Não é porque daqui a um mês que a pessoa não se lembra, não. Deixe só se acalmar, tudo para você dar o feedback, para você dar com calma, com tranquilidade, para dizer como o seu comportamento está afetando a pessoa, né? Então é muito importante isso. Excelente, excelente. Então aí, filtro no coração, pessoal. Coloquemos um filtro no nosso coração, é importante. E qual a importância também do autoconhecimento no relacionamento? A pessoa se autoconhecer. Certo. Por quê? Se você não tiver autoconhecimento, você só muda o que está no consciente. O que está no consciente você não conhece. Então, quando a pessoa se conhece, é muito importante você se conhecer, você saber quem você é. Você saber aquilo que você é capaz. Porque aí você toma decisões mais acertadas, decisões que vão colaborar para unir o casal. Se você não se conhece, a pessoa está dizendo uma coisa, você, quando sabe, não entende, faz as coisas sem pensar, faz as coisas
vai fazendo sem saber. Porque assim, o casamento, ele nunca, de repente, acaba, não. Quando chegou a separação, ele já vem acabando há muito tempo. Vem, até que culmina com a separação. Porque já vem coisa, porque não é feita, não vem sendo feita a digestão emocional. Deixa para juntar muita coisa. A gente não deve, pode juntar coisas desagradáveis, ficar com ela dentro de si, não. Dentro de nós. A gente tem que sentir e levando em conta aqueles aspectos da hora, do momento adequado para falar. Sim. Porque se o outro também não estiver receptivo para receber aquela informação, pode complicar a relação, né? É verdade. E com relação à situação de relacionamento de casais que são empreendedores, né? Muito trabalho, empreendimentos e tudo. Você vê espaço para empreender nesse sentido, com casais que são empreendedores, para ter uma terapia, para que eles pensem juntos, tanto na questão familiar como também na situação dos empreendimentos? Aí, olha, tudo na vida precisa de equilíbrio, né? Muitas vezes a pessoa, assim, dependendo assim, do tipo de personalidade de cada um, tem tipo um boliviano que ele formou assim, vários tipos de personalidade. Um dos tipos é o bem-sucedido. O bem-sucedido é aquele que só pensa no trabalho. Tudo dele é trabalho. O trabalho está em primeiro lugar. Tudinho. Então, o equilíbrio é fundamental na vida da gente. Tem que haver um equilíbrio entre família, trabalho, lazer. O lazer é algo que é uma necessidade básica, considerada uma necessidade básica. Então, isso não pode estar só focado em trabalho. Se houver esse equilíbrio, não tem problema nenhum. Tudo funciona da melhor forma possível, né? Tem que haver esse equilíbrio. Tem gente que só... Por exemplo, uma vez um cara chegou para mim e veio dizer, olha, eu vim aqui porque... não é para mim, não. Eu não estou precisando de terapia. Minha mulher que está. Eu digo, e qual é o problema que você vê? Olha, mulher, era um empresário. Ele disse, olha... A mulher que está, mas foi ele que foi, né? Ele que foi para dizer que ia trazer a mulher, mandar a mulher, porque ela tem um cartão de crédito sem limite, carro todo ano, e eu me insatisfeita. Um nível de satisfação grande, eu não gosto desse comportamento dela de jeito nenhum. Aí eu falei, e quem disse que ela gosta de coisas materiais? Quem falou para você que ela se sente amada assim? Porque muita gente, eu deixo aqui até a sugestão, que todo casal devia ler aquele livro, ou então mesmo acessar a internet, no YouTube aí, que tem uns resumos das 5 linguagens do amor. Esse livro é muito bom. É um dos livros indicados na terapia de casal. Fora o meu, viu? Enquanto de reflexão. Esse livro, ele vai te mostrar, vai fazer você reconhecer a forma de você se sentir amado e conhecer também. Isso é algo que cada casal deve ler individual e depois descobrir a sua e falar para a esposa. E vice-versa. Para quê? Para que cada um comece a usar com o cônjuge aquela linguagem de amor na qual ela se sente amada. Às vezes, são palavras de afirmação nesse livro aqui fala, tem um capítulo sobre, bem resumidozinho, mas tem palavras de afirmação, né, os elogios, para se sentir prestigiada, tudinho. Às vezes, a pessoa gosta de presente mesmo. No caso da esposa desse empresário, ela depois veio para a terapia, e ela gostava de presença de qualidade. Ela falava que o marido dela só dava dinheiro para ela, essas coisas, mas ela estava só em casa. Ela se sentia... ele estava com ela no celular o tempo todo. Não tinha... Ela é longe. Ela dizia, ele não está comigo. Ele está em casa, mas não está comigo. Eu queria que ele tivesse... inteiro lá, né? Por inteiro comigo. Mande aquele mindfulness. Vocês conhecem mindfulness? O que é mindfulness? É um tipo de sentimentos que você... É tudo que você faz, você estando presente naquilo que você faz. Por exemplo, estou tomando água,
estou sentindo o gosto da água agora, né? Eu estou presente naquilo que estou fazendo. Eu estou almoçando, eu estou degustando aquela comida, estou sentindo o gosto da comida, estou vendo o que está, como é que está. Estou fazendo ginástica, estou vendo os músculos, eu estou movimentando. Então, você está... Tudo de bom é você estar presente naquilo que você está fazendo. Porque se você faz com consciência, você não faz, está fazendo assim à toa. Né? Então, é importante. Então, Maravilha, maravilha. E 2 perguntas aqui antes da gente entrar no nosso quadro Pode ou Não Pode. Primeira, quais são as maiores recompensas que você tem de trabalhar com psicólogo e terapeuta de casais? Essa é uma pergunta. E a outra pergunta, qual conselho você apresenta para psicólogos iniciantes que desejam seguir uma carreira semelhante à sua? bom, eu amo o que eu faço. Eu me sinto realizada nesse trabalho. Porque, assim, os inúmeros feedbacks que eu recebi de cliente, hoje eu não tenho um negócio de rede social para fazer propaganda minha, eu não tenho. A minha propaganda é sempre feita boca a boca, que eu acho uma propaganda maravilhosa. É indicação das pessoas. Eu vim porque fulano me indicou por você. Eu me sinto plena, realizada quando eu digo, você chegou até mim. Como é que você chegou até mim? Porque a clínica, eu trabalho na clínica de psicologia integrada, onde atendo, né? E elas me indicam também, claro. Mas a maioria é sempre indicação, tá? Entendi. Assim, eu até recebi um casal que mora em Londres, que eles chegaram até mim no telefone, assim, por WhatsApp, lógico, né? E aí eles disseram, não, foi uma cliente minha de Fortaleza que me indicou. Eu fiquei tão feliz, eu digo, que maravilha. Né? Então, assim, eu me sinto muito à vontade, eu me sinto muito segura hoje. E o que eu aconselharia para quem é iniciante? Quando terminar a faculdade, faça um curso de terapia de casal. Porque é muito importante você saber fazer o acolhimento do casal, certo? É diferente do acolhimento individual. É totalmente diferente do atendimento. É um atendimento que você prepara as sessões, você, um psicólogo, você prepara, é uma sessão mais cara por isso. Porque é diferente, você vai fazer o individual, e ele vem ali, você vai escutar o que eles falam, ele vai fazer algumas intervenções quando necessárias. Mas no casal, não, eu tenho que preparar as dinâmicas que eu faço com eles, os deveres de casa que eu passo para eles trazerem para mim. Porque, assim, é um acompanhamento diferente. Entendi. Então, psicólogos, né, que vão se formou, façam um curso de terapia de casais, é um conselho aqui da especialista, Luzenir Torres, e também amem o que fazem, né? Tem que amar o que a gente faz, como você bem falou. A gente precisa ter o amor naquilo que a gente realiza. E você falou muito bem que ama o que faz, e os psicólogos aí que estão se formando também amem o que vocês fazem para que tudo seja bem feito, né? Tudo seja seja feito bênção, com prazer, né? Seja bênção na vida dos casais, porque receber um aconselhamento, né? Um profissional, né, de terapia de casais no relacionamento, eu acredito que seja muito importante, né? E são bênçãos que vêm e Deus vai preparando, né, as pessoas para que exerçam determinadas profissões, como a sua, de terapeuta de casais. A gente faz assim, tem uma analogia, o papel do terapeuta de casal como um arquiteto. Por quê? Porque um arquiteto que ele vai conduzir o casal a fazer uma reforma na forma de eles se comunicarem, certo? Porque na forma de eles se tratarem, na forma de eles melhorar esse comportamento, para ele ter uma relação saudável, né? Faça sentido eles estarem juntos. Maravilha, maravilha. A gente vai entrar agora no quadro Pode ou Não Pode. É um quadro onde a gente faz perguntas curtas e as respostas também são curtas, rápidas. É um quadro bem, bem legal, bem alegre. A gente vai começar esse quadro agora. Pode ou não pode? Vou perguntar para você. O ciúme pode ou não pode numa relação? Poder pode ter, mas que ele é prejudicial. Aliás, muita gente diz, o ciúme só ama quem... A pessoa quando ama tem ciúme. Tem um ciúmezinho, não é mal, não. A gente sentir assim que tem um leve ciúme, não é mal.
Agora, quando é um ciúme doentio, um ciúme que prejudica a pessoa que vê coisas... Porque o ciumento, quando ele é um ciúme doentio, ele tende a ver coisas onde não existe. Eles tendem a exagerar, tá? Então, aí, o ciumento, ele não tenha dúvida que todo ciumento, ele tem... É como se ele não se sentisse merecedor de ser amado por aquela pessoa. Certo? Ele desconfia que não é capaz de ter o amor daquela pessoa, o medo de perder, é inseguro com relação ao amor do outro, né? É uma insegurança muito grande, então ele tende a ter ciúme. E é prejudicial para a relação, sim, desde que ele seja um ciúme doentio, um ciúme sem... Ok. E pode ou não pode a terapia de casais ser eficaz na reconstrução de relacionamentos abalados? Pode não ser capaz? Se ela pode ser eficaz em relacionamentos abalados, a pessoa fazer a terapia de casais. Pode ou não pode? Ou deve? Mas eu não tenho dúvida, a terapia ela é muito, se ela for bem conduzida, ela pode ser muito eficiente para restaurar a relação de um casal. Mas também eu posso lhe assegurar, porque a terapia de casal ela não assegura, quem está ali vai pensando que o terapeuta vai decidir se ela vai continuar ou não. O terapeuta não tem esse papel, de jeito nenhum, ele não pode. Ele não pode tomar decisão, quem toma decisão é o casal. E também pode ocorrer que você chegue à conclusão, depois de um período de terapia, que é melhor os dois se separarem, porque eles podem ser mais felizes separados do que juntos. Pode ser, pode acontecer, mas pelo menos eles fazem de uma forma amigável, sem brigas, sem aqueles conflitos que geralmente uma relação, quando está no final, acontece, né? A maioria das vezes a briga é grande, né? E uma pergunta que você fez mais cedo aqui no podcast, que agora eu vou perguntar se pode ou não pode. Pode ou não pode trair amando? Essa questão da traição é muito interessante, porque na minha experiência, eu já vi muitas pessoas, casos de traição, que o cara gosta da mulher e vice-versa, a mulher gosta do homem, mas tem uma traição. Porque existe, esse negócio de traição é um dos pontos mais graves, que mais fere a relação à traição, porque a pessoa se sente trocada por outro. Numa traição, a pessoa se sente, me trocou por outro, a pessoa se sente diminuída, se sente desvalorizada, tudinho. Mas, engraçado, tem casos de traição. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. É um exemplo interessante. Uma vez um empresário, ele estava numa mesa só com homens. Na psicologia, a gente pode citar casos, não citando o nome, só como exemplo, para exemplificar, certo? Não é falta de ética, não. Posso dizer o nome das pessoas, mas só para responder melhor. Certo. E ele disse que estava numa mesa, numa sexta-feira, assim, só homens decidindo lá um problema de trabalho mesmo. Mas ele, quando olhou para um lado lá, tinha uma pessoa, uma mesa de mulheres. Uma mulher estava olhando assim para ele, assim, com um olhar muito lindo, que ele disse que achou. Um cara de 50 anos, por exemplo. Às vezes a pessoa tem problema de autoafirmação. Quando chega a uma certa idade, às vezes, como é que tá meu... Aí ele disse que se sentiu assim, eu vou olhar com minha cotação no mercado, como... não tá tão ruim. Mas depois, tudo bem, começou a conversar tudo, mas depois, na hora da saída, o garçom chegou com um papelzinho, com o telefone, e falou, para você. Era a mulher que tinha mandado o telefone para ele. Ele botou o telefone no bolso e foi para casa. Ele gostava muito desse esposo, muito católico, de todos os finais de semana, para missa e comungar. Aí ele chegou para mim, a demanda dele era essa: doutora, me ajude, me diga o que é que eu devo fazer, porque no outro dia eu fiquei com esse telefone no bolso, ligo ou não ligo, ligo ou não ligo. Terminou ligando e terminou tendo um caso com acordo poucos minutos. Mas depois desse caso, ele disse que ficou muito arrasado, muito deprimido, ficou muito triste, muito arrependido, que não valeu a pena aquilo, de jeito nenhum. Mas, e agora, minha pergunta era, eu digo ou não digo para essa mulher isso, para minha mulher, porque eu não tenho coragem nem de olhar nos olhos dela.
Aí eu falei assim, bom, então a decisão é sua, você vai me dizer, se você que conhece a mulher, eu não conheço, eu não sei como é que ela se comporta, você acha que ela, como é que ela lhe trataria se você dissesse para ela? Aí disse ela, olha, eu tenho certeza, pelo que eu conheço, ela pegaria um cabo de vassoura e me colocava para fora de casa. E não me queria de jeito nenhum. Eu digo, então é isso, o que você acha? Você quer que acontecesse com você? Não, de jeito nenhum. Então, o que você acha que eu deve fazer? Então, Assim, confessar. então eu não vou dizer. E muito amigo do padre da igreja, ele, né? Eu digo, ele se confessa lá com o padre e vê o que ele diz. Enfim, ele gostava da mulher traiu, tá vendo? Mas tem os casos que as pessoas... eu tenho inúmeros casos de pessoas que amavam, mas por questão de tratamento da mulher, por circunstância, por causa de uma briga, saía de casa, ia para casa de uma amiga de infância, com quem já tinha um namoro, ela consolava ele, tudo. Aí, tá vendo? Traição gostando. Tem as traições que não gostam, mas tem as que gostam. Não significa que a pessoa não ame. Entendi. E pode ou não pode casais que já vivem bem, casais com vida, relacionamento bem, bom, maravilhoso, melhorar seu relacionamento com a terapia de casais? Com certeza, pode demais, pode demais. Então, a pessoa quando vai, um casal que já vive numa situação boa, não tem muitos conflitos na relação, são pequenos conflitos, ele vai para... que ele acha que deve fazer um investimento na relação, porque a terapia de casal é um investimento que você faz na sua relação. É fazer aqueles ajustes, ajudar um profissional que tenha competência para fazer isso, para ajudar você a melhorar. O que é que não pode melhorar na vida da gente? Tudo pode melhorar, inclusive as relações. É verdade, concordo. Pode ou não pode a terapia de casais ajudar na prevenção de problemas conjugais futuros? Na prevenção, atuar na prevenção. Ela atua na prevenção à medida que você toma conhecimento de tipos de comportamentos que não devem existir na sua relação. Então, ela é preventiva, sim. Quando você está vendo algumas coisinhas que você não... sozinho tem alguns incômodos na relação, pequenos incômodos. Que não, mas é a terapia mais eficiente de todas que eu acho. É a terapia preventiva. Quando você está vendo que tem algumas coisinhas que você sozinho não está se dando conta de resolver, procura um terapeuta de casal para lhe ajudar, para não chegar aos extremos, né? Para não chegar... Excelente, excelente. E pode ou não pode o terapeuta de casais tomar partido por algum posicionamento de um dos cônjuges durante o atendimento? De jeito nenhum, ele não pode, porque ele tem que mostrar, um dos princípios da ética, é a neutralidade, é a imparcialidade. Você não pode, tem que ser imparcial, porque você imagina se você toma partido na hora, um diz uma coisa, pois é, fulano tem razão, de jeito nenhum. A terapia de casal, ela é um processo que no momento você atende juntos e tem os momentos que você atende separados, o casal separado. Um a um. Para quê? Para você conhecer a individualidade do casal. Aí é nessa hora da individualidade que você pode dar como é que se diz? Dar uma orientação, assim, eu digo orientação, fazer ver que aquele posicionamento dele, quer fazer com questionamento, não é você dizendo, você quer questionamento, você acha que você agindo assim, o que você acha, como é que você se sentiria se a pessoa fizesse a mesma coisa com você, certo? Aí é no individual, mas juntos de forma alguma, porque como é que se diz, ele analisa o comportamento, o terapeuta de casal é um analista do comportamento, ele vai vendo os comportamentos, né? Aí na hora dessa individual, aí você faz de uma forma correta, você faz ver, aí o outro sentir, é como se você tirasse a venda dos olhos do outro, sabe? Para ele enxergar, porque às vezes a pessoa não tem esse intuito de magoar, mas magoa sem saber, sem querer, mas se ele não tiver um feedback de como o outro está se sentindo, ele nunca vai
Entendi. Por isso a importância da comunicação assertiva. E com relação à individualidade de cada pessoa do relacionamento, pode ou não pode essa individualidade ser exercida naturalmente? Olha, na terapia de casal, a individualidade deve ser vencida, deve ser exercida. Certo. Porque, olha, é muito importante, casamento fechado é muito ruim. O casamento fechado é aquele casamento que só os dois estão ali. É como se fosse uma simbiose. É eu e ele, e eu. E não tem. É importante que você tenha amigos, não precisa ser muito, mas que tenha amigos com quem você pode sair, certo? E você sair sozinho, você ter sua individualidade de sair com seu grupo de amigos. E você com o esposo e ela com o esposo também. Sim. Que é para oxigenar a relação. Não é para estar só os dois ali juntos. Porque, olha o perigo de ter um casamento fechado, uma relação assim, que só vive os dois. Ocorre uma ruptura do casamento mesmo, a pessoa fica só. Não tem para onde correr. Ocorre uma ruptura por morte, a pessoa está, pronto, no caos. Isolada do mundo e de todos. Porque não tem amigos, não tem nada. Então é importante. Entendi perfeitamente. E para concluir esse quadro, pode ou não pode uma crise conjugal ser vista como algo benéfico para a relação? Ela deve ser vista. Olha, porque as crises, elas funcionam como lanternas que podem mostrar, na hora de uma crise, coisa que você não enxergava muito, mas a crise, ela pode te direcionar para você encontrar soluções criativas, porque toda crise, a gente pode ver a crise como um momento de oportunidade. Ela pode dar oportunidades em todas as áreas da vida, né? As crises nas empresas, agora vamos trabalhar dessa forma. As crises na relação, então são coisas comportamentos que eu estou tendo que não devo ter, é isso que está atrapalhando nossa relação. Elas têm esse poder benéfico. Tanto elas podem ser ruins, que elas não são bem trabalhadas, como elas podem ser positivas, sim. Excelente, excelente. E para concluir esse podcast de hoje, do Pode ou Não Pode, Cadu, conversando aqui com a Luzenir Timbó, ela que é psicóloga, terapeuta de casais, autora deste livro aqui, Gotas de Reflexão, vocês podem adquirir, a gente vai colocar nas nossas redes sociais. A gente quer concluir com uma mensagem que você possa dar aos nossos telespectadores, as pessoas que nos acompanham. Que mensagem de esperança e que conselho você pode apresentar para quem nos acompanha? Bom, eu poderia passar uma manhã dizendo aqui o que vocês podem fazer, mas assim, é muito importante você ser amoroso para o outro, porque amar, às vezes, eu amo, não preciso dizer, às vezes precisa, às vezes a pessoa é auditiva, gosta de escutar, não deixar de prestigiar o outro, saber escutar o outro, saber dialogar. O diálogo pressupõe uma fala e uma escuta. Saber escutar, valorizar o outro. Fazer sempre que tiver algo que está incomodando, procurar o momento certo e dizer e falar, que é para virar a página, para aquilo ali já ir para outra situação, para não gerar ressentimentos. O que eu poderia dizer? Fale sempre colocando um filtro no coração, para as palavras saírem, né, suaves, né, com tranquilidade, sempre visando o bem do outro. E eu acho assim, por exemplo, eu adoro fazer declaração de amor para o meu amor, Júlio Torres. Sim. E para os meus filhos também, para minhas netas. Eu adoro fazer. Eu acho muito importante você dizer, porque amar o comportamento diz também. Às vezes você só falar e não se comportar como tal também não é bom. É bom você falar e agir. Ter coerência entre a fala e a ação, né? Então é isso. E saber que sempre
que tiver um conflito, esse conflito, acreditar que ele pode ser solucionado. Depende de cada um, da determinação de cada um e da vontade de cada um. Se não se desesperar diante de uma crise e querer partir para outro casamento, não. Você tem que se resolver naquela sua relação, porque você corre o risco de ir para outro e lá acontecer os mesmos problemas. Você tem que ver. E também o bom é que você fazer tudo dentro das suas possibilidades para você saber, será que eu já fiz tudo que eu podia? Para você no futuro não ficar pensando, e se eu tivesse feito isso? E se eu não tivesse esse e se? Faça tudo para você ter essa consciência de que, bom, eu, dentro das minhas possibilidades, eu tentei de todas as maneiras, fiz uma terapia de casal, procurei me mudar meus comportamentos destrutivos na relação, que é aquele comportamento de crítica, de ser rígido demais na relação, ser mais leve, né, ser mais flexível. Então, é isso. Aí dá certo. Maravilha, grande mensagem apresentada aqui pela Luzenir Timbó, ela que foi nossa convidada de hoje aqui do Pode, Cadu? Pode ou não pode? E a gente vai concluindo mais um episódio, agradecendo a todos que nos acompanham, a você que se liga lá no nosso YouTube, nas nossas redes sociais, lá no Instagram. E eu agradeço a você que está conosco, agradecer aqui de coração a nossa convidada. Eu agradeço muito pela essa oportunidade que você me deu de eu expor tudo isso, que eu acho que vai ser muito útil para aquelas pessoas que escutam, principalmente para os casais, de namorados, de casais que mesmo estão morando, já são casados mesmo oficialmente. É verdade. A gente que agradece demais e uma grande oportunidade para todos nós entendermos melhor esse mundo dos relacionamentos, do namoro, dos casais, enfim, super importante uma temática que está aí para que os casamentos sejam preservados e as famílias também sejam preservadas. É isso que a gente busca aqui nesse bate-papo bem engrandecedor, bem brilhante com a nossa Luzenir Timbó. Um abraço a todos, muito obrigado, e eu lembro sempre que a gratidão grande que nós temos que ter é com Deus também, com Nossa Senhora, e que quem anda nos caminhos de Deus, Nossa Senhora, sempre tem luzes. Beijo no coração de todos e até o próximo episódio.